Olá, seja bem-vindo à RDTV. A nossa conversa de hoje é com o vereador por Santo André, pelo PTB, Ailton Lima, que faz o segundo mandato. Vereador, muito obrigado por participar aqui da RDTV, é um prazer recebê-lo. Obrigado, Clébio. Obrigado àqueles que nos acompanham pelo RDTV. E nós agradecemos o espaço aberto. Vereador em cidades como a nossa, não temos aí os canais de TV aberta, então precisamos muito de ferramentas eficientes, como é o caso aqui deste canal, qual agradeço muito aí a oportunidade. Segunda vez que participo e sempre estarei aí à disposição, aí presente quando for solicitado. Muito obrigado por essa oportunidade. Tá certo, vereador. A gente vai falar sobre mandato, esse é o segundo. O primeiro foi pelo PDT e agora o segundo no PTB, como oposição dessa vez. Vereador, vamos começar falando da sua atuação, né? Qual o balanço que o senhor faz nesses primeiros 6 meses dessa sua segunda legislatura? Bom, é uma experiência nova, aliás, para um primeiro mandato, né? Porque eu me considero ainda vereador de primeiro mandato. Né? Terminei agora dia 31 de dezembro o nosso primeiro mandato, começando pelo partido PDT, que na época fizemos campanha indicando o vice ao PT. Depois de 6 a 8 meses, a gente terminou fazendo parte da base de sustentação do governo Aïdan Ravin. E há 2 anos atrás, fui convidado a participar, a mudar de partido e a vir para o PTB. E aí conseguimos construir uma boa relação com o PDT para que não houvesse desgaste. Fiz a minha saída, deixei as portas abertas, tenho amizade com todos os dirigentes do PDT, graças a Deus. E fiz aí a nossa passagem, né? E estamos até agora no PTB. Eu diria até que nesses 6 meses, para mim é uma novidade, uma vez que eu estou habituado, pelo menos nos 4 anos, eu gosto muito de trabalhar nas frentes construtivas. E hoje, sendo colocado, não como oposição, porque eu conversava agora há pouco, antes da gente entrar no ar, esses rótulos de situações de oposição, eu sempre me incomodou, eu nunca concordei. Fazia isso e fazia essa fala no início do nosso mandato, em 2009, no primeiro semestre. A imprensa toda queria saber ali se eu era oposição, se era situação. Eu falava, olha, nem oposição raivosa, como faz o PT. Eu discordo muito da maneira como o PT é oposição, quando está fora do governo. E também certas situações aí de sentar em qualquer colo, a qualquer momento, a qualquer hora, sem discutir nada, também não faço esse papel. Agora estou num papel muito bom, que é um papel de independência. Isso tira um fardo muito grande das nossas costas, porque o ano passado eu terminei o mandato sendo líder, né, de governo, e de um governo que terminou não sendo aprovado nas urnas. Nós tivemos rejeição aí, perdemos a eleição. Então hoje eu vejo o quanto que um líder, né, de um governo, ele termina tendo que se sobrecarregar no seu mandato, muitas vezes em função da defesa de um governo, coisa que eu não me arrependo também, tá? As defesas que fiz do governo passado tão válidas, defendemos ali aquilo que foi construído de bom na cidade, houve muito acerto, houve muito avanço, a cidade estava muito parada, e para um governo de 4 anos, o PTB, eu creio que fez até bastante coisa. Isso que eu ia perguntar, vereador, o senhor participou como líder nesse último ano, e de um modo geral o prefeito Grana assumiu já inaugurando algumas obras que o ex-prefeito Aïdan Ravin deixou aí pendentes, por conta aí de algumas, né, o governo deslizou, a gente conversou um pouquinho antes, o governo patinou um pouquinho no passado. Como é que o senhor avalia essa situação? O que o senhor indicaria que fosse feito diferente? Bom, a avaliação, eu creio que seja assim, o fator principal é de inexperiência, porque todos os governos aí que se prezem, todas as inaugurações, elas são feitas principalmente no primeiro semestre do último ano de mandato, né? No nosso caso aqui, assume o Grana, inaugurando, aí, entregando moradias, onde estavam 99% prontas, e ele foi lá entregar a chave agora, há 40 dias atrás, porque faltava ligar o gás nessas residências. Então, atribuo isso como inexperiência, né? Foi um governo de apenas 4 anos, acho que os próximos 4 anos, se o Aïdan tivesse ganho, seriam melhores ainda. Houve avanço, ele construiu aí 10 creches na cidade. Santo André, em 2008, ele pegou a cidade com 20 creches. Santo André tem quase 500 anos, em quase 500 anos, 20 creches construídas. Entregou a cidade agora com 30 creches, ou 31, então construiu 50% em 4 anos. Fez 4 UPAs, né? Reformou todas as escolas, houve muito avanço.
mas a inexperiência aí no caso, talvez de um primeiro mandato como executivo, não sei se estava preparado à altura, né, os desafios de uma cidade como Santo André, 700 mil habitantes, acho que é a quinta maior cidade do estado de São Paulo, ou seja, uma das maiores do país, não é pouca coisa. Eu acho até que ele se saiu muito bem, mas acho uma pena você deixar uma entrega de casas populares, por exemplo, para o teu sucessor fazer isso no primeiro trimestre do ano em que ele assume. Só pode ser aí alguma falta ou de experiência, ou de traquejo, ou algum erro mesmo que é natural, isso acontece. Em relação ao prefeito Carlos Grana, ele já há 6 meses de gestão, né, já completa 6 meses, e um dos grandes fatores aí de sucesso dele é o bilhete único. Como é que o senhor avalia não só o bilhete único, mas esse primeiro semestre aí de gestão do novo prefeito? Embora esteja na oposição, mas certamente, inclusive até porque o bilhete único foi aprovado por unanimidade na Câmara, né? Inclusive o vereador foi um dos que aprovou. Sim. Aliás, eu sou favorável ao bilhete único desde o ano passado. Quem não era o ano passado favorável era o PT. É interessante isso, né? A gente vai sempre, parece recalque da minha parte, mas não é, que como líder de governo, eu sofri muito ali para a gente aprovar alguns projetos. Por exemplo, nós tivemos aí a perda do Parque Tecnológico, um convênio do Estado, do governador do Estado de São Paulo, com os municípios, né? Em todas as cidades onde os parques tecnológicos são implantados, o sucesso é garantido. Santo André disponibilizou diária, estava tudo pronto, mas o PT conseguiu aí postergar. Poupa tempo de documentos, né? Vai sair agora, no mesmo local, no mesmo endereço, aqui onde era a Ródia, em que o PT o ano passado trabalhou o tempo todo destruindo essa possibilidade. E o bilhete único também, o ano passado todo, o governo Aydin já deixou isso tudo pronto, projetadinho. Quer dizer, o governo Grana está chegando, assumindo e implantando alguma coisa que já estava direcionada e muito pronto. E aí eu tenho que parabenizá-lo, eu acho que está certo. Assim como fez o Lula na sucessão do Fernando Henrique em não mexer ali em pilares econômicos, o Grana, onde o Aydin deixou a coisa certa aí, ele está mantendo, e eu acho que nisso aí é um reconhecimento da parte dele em reconhecer os acertos de um antecessor, e eu parabenizo porque na gestão pública eu acho que tem mais a que fazer dessa forma mesmo. Então, parabéns prefeito Grana, está certinho, votei, vou votar outros projetos que venham aí. Bilhete único não é uma bandeira do prefeito Grana, já era uma bandeira também do governo Aydin, que por falta talvez de um melhor relacionamento político, não conseguiu implantar isso no ano passado. Já era para ser realidade nossa o ano passado, bilhete único. E o G12, vereador, que já não é mais 12, mas de qualquer forma, qual a sua avaliação sobre o trabalho de oposição ali dentro da casa? Bom, eu vou me referir ao G12 como G-Ailton, é o que eu posso garantir. Tem muita gente que me perguntava, né? E o G12, como é que está falando? Olha, G1 eu me garanto, né? Para mim, Clébio e aqueles que nos assistem aí pelo RD TV, já foi uma boa surpresa. O G12 ele foi formado entre o mês de novembro e dezembro do ano passado, em uma resposta a uma forma, eu diria que talvez um pouco autoritária ou arrogante, que o governo recém-eleito, né, pelas urnas, teve. Então, assim, e aí eu não vou dizer que o erro é do prefeito Carlos Grana, mas um prefeito não erra sozinho, ele tem uma equipe, ele tem conselheiros ali. Em algum momento, acho que foi aconselhado a deixar a Câmara de lado, olha, não precisa discutir não, na hora a gente dá um nome lá no dia 1º, todo mundo vem, vota no nosso nome e nós vamos eleger o presidente da Câmara, né? E aí, alguns vereadores, dentre os quais eu fazia parte e fiz parte, me orgulho de ter feito parte, porque foi muito bom para a gente como aprendizado, conseguimos nos unir e dizermos o seguinte, olha, eu não vou lá no executivo escolher secretário lá para o prefeito, o vereador não faz isso. Por que o prefeito tem que vir aqui na nossa casa e escolher quem vai nos dirigir? E esse discurso foi tomando fôlego, foi crescendo, foi conquistando mais pessoas e a gente conseguiu chegar no dia 1º, imprimir uma grande derrota, né, das prefeituras do PT aqui na região. Santo André foi a que sofreu a maior derrota, as outras prefeituras conseguiram fazer as presidências que queriam. Depois muitos apostavam que a gente não conseguia isso no dia 1º. Isso também foi bacana para a gente medir o grau de companheirismo nosso e de comprometimento, mas era uma coisa pautada com tempo de duração. Ninguém ali fez um pacto de morte e de sangue por 4 anos. Então, o primeiro momento era elegermos um presidente da Câmara, conseguimos. O segundo desafio nosso, que ninguém acreditava também, nos mantermos unidos até o dia 5 de fevereiro, data da primeira sessão
ordinária da Câmara Municipal, onde deveríamos eleger as comissões permanentes da Casa. De novo, mais uma derrota ao governo, e não é porque a gente se uniu para derrotar o governo, foi falta de articulação do governo com esse grupo ou com os demais vereadores em querer construir alguma coisa, porque a presidência e as comissões dava para ter sido construído em 21 votos ali. O tempo inteiro a gente conversava, nos reuníamos e não existia esse clima de afronta, vamos fazer isso para derrotar o governo, não era isso. Era a falta do governo vir conversar, e quando a gente sabia de alguma coisa do governo, era apenas provocações em frases de jornal, né? Dos articuladores, e não era do prefeito, dos articuladores na época, que sempre dizia, esse G12 não vai dar em nada, isso é a turma do toma lá da cá. Então, assim, esses rótulos que tentaram nos empregar, isso foi mexendo com a nossa fibra, foi mexendo com os nossos brios, e aí, graças a Deus, conseguimos isso. Mas já foi, para mim, assim, um sucesso chegarmos até aqui. Durou mais que o esperado, na verdade. Muito mais. O que não impede de que um novo grupo se reúna ocasionalmente, né? Nós teremos aí, fatalmente, aí, nos próximos anos, muitas coisas e muitas discussões ali acaloradas, né? Temas espinhosos. Tem muito dinheiro para vir para a nossa cidade, a gente precisa saber como esse dinheiro vai ser aplicado, e pode ser que em algum momento um G2, um G3, um G4, um G5, um G15 aí, eles se formem em função de algum assunto. Eu acho que isso o G12 deixou como lição, ou seja, é possível sim uma Câmara independente, é possível sim uma Câmara que não se dobre ao mando, ao bel prazer de uma articulação política do Executivo. Então eu acho que esse foi o principal recado do G12, não só para Santo André, mas como toda a região. Eu não sabia disso, mas a repercussão de tudo isso aqui de Santo André, em Mauá, em Ribeirão Pires, em Rio Grande da Serra, São Caetano, São Bernardo de Diadema, nós conversávamos com alguns vereadores, eles nos viam como heróis, porque ninguém acreditava que fosse possível 12 companheiros, 12 vereadores conseguirmos aí o que foi conseguido. Então eu acho que foi um sucesso, né? E não temos aí esse pacto de morte aí de morrermos abraçados. Então, se houver algum outro assunto daqui para frente, onde seja necessária a nossa união, eu creio que a gente volte a se unir, talvez até com componentes diferentes, porque quem ficou de fora do G12, às vezes fica com vontade de entrar, e às vezes quem está dentro está querendo também participar de outro G aí. O vereador falou do G1 porque tecnicamente fala de si próprio, mas dentro do partido do PTB não existe um consenso de vocês conversarem para votar sempre juntos? Como é que funciona isso? Qual a orientação da executiva estadual? Como é que os seus colegas, os demais 3, não seriam G4 então? Como é que funciona essa conversa interna? Tem, a gente, dentro do PTB, nós tivemos apenas uma votação, eu diria que não totalmente unida, que foi no dia 1º, e aí eu falei da parte do governo, né, de arrogância, e talvez o próprio PTB tenha sofrido com isso também, porque conversamos pouco com o vereador Rautenberg, e ele no dia 1º ele se sentiu desobrigado, descompromissado com o G12. Ele fez uma votação solitária. Mas a partir daquele dia, o deputado Campos Machado, que é a nossa liderança máxima aqui no Estado, nos procurou, não nos colocou aí nenhum cabresto, mas ele fez um pedido especial para que aqui em Santo André, o PTB caminhe unido. Discuta internamente se vota a favor, se vota contra, se abstém, né? Se vai para a tribuna defender um projeto ou se vai contra aquele projeto, mas que primeiro a gente faça a lição de casa e nos entendamos ali os 4 vereadores. Isso tem acontecido do dia 5 de fevereiro para cá, tem sido recorrente, e eu diria que o PTB caminha muito bem dessa forma, mas não temos ali também essa obrigatoriedade de que um vereador cerceie ali a liberdade do outro. Mas por enquanto a indicação da executiva a gente tem conseguido trabalhar tranquilamente aí, que é o voto junto, né? Os 4 votos juntos. Então é a bancada aí, é um G4 com certeza, mas tem mais outros também, viu? Eu não diria que o G12 se despedaçou, que está destruído. Eu acho que o sentimento G12 é uma onda, é uma energia que fica ali. A qualquer momento ela pode se juntar novamente ali em prol de algum assunto. Vereador, eu disse no início da nossa entrevista que é o seu 2º mandato. Segundo mandato, com um pouco mais de 5.000 votos, frente aos 4.000 e poucos do primeiro. Isso lhe credencia para muita coisa, não só dentro do partido, mas com outros convites que a gente sabe que já aconteceram, né? Algumas conversas. Bom, fala um pouquinho da tua atuação antes de falar desses convites. Como é que o senhor tem pautado essa sua legislatura em relação aos projetos? Por exemplo, ocupar uma presidência da Câmara é algo que o senhor vislumbre, futuramente se credenciar para a disputa à prefeitura, como é que o senhor imagina isso? A presidência da Câmara, dizendo entre os nossos pares lá, é um posto que eu acho que ele traz muito mais ônus do que bônus, porque você se perde ali
em 2 anos, administrando uma casa grande, com 150 funcionários, com mais 21 vereadores, que cada vereador ali, em média, mais 10 assessores. Então, você termina se colocando ali num dia a dia burocrático, né? Qual que é a diferença do mandato de um vereador presidente da Câmara e de um vereador não presidente? Eu diria até que, qualitativamente, o vereador não presidente ele tem mais tempo para trabalhar projetos, emendas, discussões, né, articulações, enquanto o outro está ali dentro de um mundo administrativo, que precisa se preocupar muito. Já visto aí alguns ex-presidentes da nossa Câmara aqui, a maioria deles, dos últimos que saíram, todos eles têm algum probleminha lá com a justiça, e não é que erraram, viu? Não estou dizendo aqui que o Montorinho errou, que o Zacarias errou, né, que o Sargento Juliano errou, mas todos eles tiveram problema, porque você administra e você fica com ônus ali de quem é demandador de despesa. Então, assim, a pretensão de presidência da Câmara é dizer também, não é nada que me apetece. Eu já participei na primeira presidência, no dia 1º de janeiro de 2009, eu já fui candidato, tive 10 votos, né, em oposição ao candidato do governo na época, que era o Sargento Juliano, candidato do Aidan, foi 10-11. Depois, na sucessão do Juliano pelo Araújo, o meu nome era um nome certo até meia hora antes, até 5 minutos antes da votação. Eu era um dos candidatos ali que o governo queria, era um nome que o governo tinha simpatia, né? Dessa vez agora, dentro do G12, o meu nome foi até os últimos 5 minutos com o vereador Donizete Pereira. Eu posso te dizer o seguinte, que isso me envaidece, porque a questão de você ter um nome com possibilidade de presidir a Câmara é porque alguém te respeita e acha que você tem alguma qualidade administrativa que você possa somar ao mandato dos outros 20 vereadores. Então, nesse aspecto eu fico muito feliz com isso. Mas não tenho essa pretensão porque abri mão 3 vezes aí. Aliás, perdi uma vez e abri mão 2 vezes. Uma no Araújo e uma outra agora com Donizete. Não me arrependo disso. Agora, projetou bastante o nome. O fato de você ter o seu nome indicado constantemente para cargos importantes, presidir a Comissão de Justiça e Redação, né? Presidir uma outra comissão importante no primeiro biênio também. Isso deixa o nome da gente, deixa o nosso nome em evidência de uma maneira positiva. Outros convites eu tenho sim recebido, tem partidos que não só o PTB já nos fez convite aí. O PSDB, por exemplo, teve uma conversa informal recentemente. Essa conversa seria eventualmente para que o senhor disputasse para deputado e depois futuramente para prefeito. Aliás, ser prefeito de Santo André, ocupar lá a cadeira do principal mandatário da cidade, é algo que o senhor imagina, traça para os próximos anos? Eu venho da vida empresarial, Cléber. Eu estou no ramo gráfico desde 1978, são há 30 e tantos anos aí já, fazendo a mesma coisa. Eu comecei uma pequena oficina gráfica dentro do meu quarto, na minha casa. Hoje eu tenho uma pequena indústria gráfica, mas que tem ali uns 20 e poucos funcionários, está ali num galpão de 1000 metros, então é bem maior e bem melhor do que o que foi o início da carreira. Na parte política, eu diria que você, quando é empreendedor em assuntos pessoais, tudo que você faz, você vê com essa possibilidade de crescimento, né? Estar vereador hoje, ocupar um cargo público, eletivo, e dizer assim, olha, puxa vida, a possibilidade de fazer parte de um projeto maior, porque quem conhece um pouquinho de política sabe que é no executivo onde acontecem as transformações da cidade, do estado e do país. O legislativo no Brasil, infelizmente, ele anda muito a reboque do executivo. A vereador, então, aí nem pensar. A gente sequer pode propor ali um projeto e aprovar para uma campanha que tenha custo. Tudo é inconstitucional, né? Acaba esbarrando. Tudo é inconstitucional, tudo é ilegal. Então, assim, as transformações de uma cidade é no executivo que acontece. Então, dizer assim, olha, não sinto vontade, não sinto desejo de poder contribuir um pouco mais com a cidade, claro que sim. Agora não pode ser um desejo meu, né? Não pode ser apenas eu, tem que ser um grupo, tem que ser um partido. Com o PSDB existiu conversa, sim, não de forma oficial, não foi a instituição partidária que veio até a mim, foram pessoas do PSDB que ocupam lá algumas posições importantes e que veem em mim um bom nome, né? O fato da gente ter feito uma defesa de um governo onde o PT era uma oposição radical e eu tive que fazer uma boa defesa do governo até o ano passado,
Isso me colocou num fronte de batalha contra o PT o tempo inteiro ali. E me expôs bastante, me projetou muito com alguns discursos que pessoas que são antipetistas, e Santo André eu diria que é uma cidade de maioria antipetista, alguns podem falar, poxa, mas como que o PT está governando 16 anos, agora mais 4, com essa maioria? Eu te diria o seguinte, que não somos uma cidade petista, nós temos ali 30% desse horizonte que eu acredito que seja eleitor do PT, 40% aí certamente é contrário, 30% fica ali esperando a onda para ver o que acontece. Resultado disso, a gente pode fazer uma análise rápida. 2008, a maneira como o prefeito Aydin ganhou as eleições. Sozinho, um único partido, sem nenhum aliado político, sem nenhuma experiência política, e o PT perdeu, né? Agora, por que ganhou novamente? Eu acho que foi a falta de articulação política, talvez a inexperiência também em 4 anos de poder vir para cima. E o PT, como oposição, ele trabalha muito bem. Aliás, eu acho que é o único partido no Brasil que é oposição de verdade quando está na posição de não governo, tá? Então, esse mérito aí eles têm, embora eu discorde da maneira como eles fazem isso. Então, assim, vejo um universo muito bom na nossa cidade, de pessoas que não concordam, né? A maneira como o PT está fazendo as administrações, não só em Santo André, mas no Brasil, nos estados onde governam, nas cidades onde governam. Já visto essas manifestações hoje, eu não acredito que elas estejam acontecendo por conta de 20 centavos numa passagem, né? Isso é apenas um pano de fundo para uma grande insatisfação nacional aí, com corrupção, com escândalos, com política de má gestão, né? Mau uso do dinheiro público. Então, nisso tudo, a gente se encaixa hoje dentro de um horizonte de pessoas que podem ver o nosso nome, dentro do nosso nome, uma simpatia aí que possa ser algo novo, diferente. Mas eu acho cedo ainda para falar disso. Um primeiro mandato de vereador, bem aprovado, diga-se de passagem, graças a Deus. Sou o terceiro mais votado da cidade, não esperava isso em um mandato só. Para mim também é uma surpresa, né? Porque cheguei próximo aí do Luiz Zacarias, que é um dos vereadores mais bem aceitos da cidade, mais bem quistos. O outro vereador, o Sargento Juliano, foi o mais votado de toda a região do Grande ABC. E euzinho, né, saindo do nada, de uma condição completamente inexpressiva, né? E estar grudadinho neles ali, para mim já foi muito bom, né? Mas isso mostra que a responsabilidade que a gente tem tido com o mandato está dando resultado e a população tem visto isso com bons olhos. Eu espero continuar atendendo aí a esses anseios e agradando a essas pessoas que têm enxergado na gente algum diferencial. Além do PSDB, houve algum outro convite de outra sigla, vereador? Então, eu não vou dizer que o PSDB me convidou, não foi o Mas PSDB. Mas conversas, digamos. Conversas existem o tempo de outras todo. siglas também. Conversas existem o tempo inteiro. Eu estou muito satisfeito porque eu não imagino, né, não imaginei que em 4 anos de mandato eu já pudesse despertar interesse em outras siglas partidárias, em pessoas que já são muito experientes em política. Para o ano que vem são vários convites aí, alguns deputados estaduais querendo que eu saia candidato a deputado federal. Que sigla, por exemplo, além do PSDB, que dê para adiantar? Eu prefiro, né, embora pouco experiente na política, mas eu vou dar uma de Tancredo Neves aqui, vou ficar mineirinho aqui. Eu sou pernambucano, mas eu vou minerar. Vai minerar. Agora, vereador, diante dessas propostas, o PTB tem essa situação meio que indefinida ainda do Aydin, não é isso? Se fica, se não fica, parece que agora decidiu ficar. O senhor se considera satisfeito com o PTB? Qual é a sua situação hoje dentro do partido? Eu gosto muito do PTB, em especial, Clébio, eu gosto muito da liderança estadual do meu partido. Na pessoa do deputado estadual Campos Machado, que é presidente estadual do PTB, eu diria que é uma liderança onde eu me sinto confortável, né? É uma sigla que eu gosto muito, é uma sigla trabalhista, né? Um dos partidos mais antigos do Brasil, vejo ali como um bom partido. Senti agora, quando perdemos a eleição na troca, né, de legislatura, a vinda do Campos Machado aqui na cidade, né, nos desobrigando de qualquer ônus. Olha, vocês não precisam nem ser situação, não precisa ser oposição, seja o que a consciência eleitoral de quem votou em vocês lhes cobre. Foi isso que ele veio trazer para a gente. Então, assim, me agradou muito esse tipo de conversa, me sinto muito bem sendo regido por ele. E aí a questão do Aydin permanecer, me parece que agora sim ele fica. Pelo menos tomamos um café com ele há uns 15 dias atrás. Ele deve permanecer, possivelmente candidato aí a deputado estadual ou federal, né? Tem aí 175 mil votos aí recentes aí na memória das pessoas na cidade.
Então é uma liderança, é a maior liderança hoje do PTB na cidade. Então, assim, estou contente, estou muito feliz com o quadro do PTB, com a própria legenda dentro do estado de São Paulo, e no município eu não tenho nada a reclamar. A Dina Zexer, que também foi parlamentar, deixou aí um legado na Câmara de Vereadores, respeitada por todos ali, é a presidente do diretório municipal, então é a nossa líder aqui na cidade. Estou muito feliz nessa agremiação, dificilmente eu mudaria. Agradeço muito os convites que têm vindo para mim, de forma respeitosa, isso nos deixa, assim, de certa forma, vaidosos, né? A boa vaidade aí no caso de ser um nome em que alguém possa prestar atenção e querer para os seus quadros, mas eu estou muito bem no PTB, falo do PDT ainda porque fez uma parte, casa né? Onde eu me elegi, tenho muito carinho com todos ali também, mas dentro do PTB é uma casa que me acolheu muito bem, me respeita muito, estou muito bem valorizado lá dentro e dificilmente eu faria alguma mudança, até porque também hoje mudança de partido não é da maneira que se quer, né? O mandato a gente tem que ter consciência que pertence ao partido, e uma saída de partido hoje ela tem que ser muito bem construída, tem que ter razões mais do que suficientes aí, porque senão você perde o mandato. Vereador, eu quero encerrar com o senhor falando então das eleições para 2014, tendo em vista que o Aidan é o possível nome do partido. Como é que o senhor pretende trabalhar dentro dessa perspectiva para a eleição do Aidan, buscando costurar apoios? Como é que vai ser a sua atuação nisso? Eu primeiro preciso ouvir o prefeito Aidan. Dentro do que a gente tem conversado, ainda não tenho clareza. Por exemplo, ele é candidato ano que vem, né? Se é candidato a deputado estadual, é candidato a deputado federal. Essa semana li alguma coisa em que estaria sendo rodada uma pesquisa na cidade, onde aponta dentro dos estudos aí, quem é bom em ler pesquisas, há indícios de que ele trabalha com a possibilidade de lançar também o nome da esposa dele, a dona Denise, a doutora Denise. Então, assim, eu preciso primeiro saber dele, né? Ele é candidato o ano que vem, não é? Se é, aqui que é, e se é também, é em 2014. Eu primeiro preciso ouvir dele, ele é a liderança, ele é o nosso grande puxador de voto. Eu espero que seja ele, sim. Agora, tem que vir dele, na realidade, o comando. Olha, vereadores, Ailton Lima, sou candidato a federal, gostaria da sua ajuda. Sou candidato a estadual, quero a sua ajuda. Sou candidato a prefeito em 2014, precisamos trabalhar junto. Mas aí o comando é dele. Eu aí sou soldado e fico no aguardo aí de receber as incumbências aí, ou de receber as orientações. Por enquanto, meu papel é legislar bem aqui, cuidar bem do meu mandato, porque esse sim eu respondo àqueles que confiaram em mim. Para esses que eu tenho que prestar muito mais atenção. E a questão de 2014, ela tem bastante tempo aí ainda, mas eu fico no papel de soldado aqui, aguardando algumas instruções. Para encerrar agora de verdade, vereador, porque agora eu lembrei de uma coisa extremamente importante. Havendo a possibilidade do Aidan não disputar, ou dele decidir ser candidato a deputado federal, e tendo uma brecha no partido, o senhor pleitearia essa oportunidade de disputar a deputado estadual? Pelo PTB? Se for desejo do partido, meu só não. Se for uma vontade minha em si, hoje eu sou um homem muito bem realizado na minha família, sou um pai de 3 filhos, marido de uma só esposa, graças a Deus, muito bem definido no meu ambiente familiar, no meu ambiente profissional também, no meu ambiente político, dentro das possibilidades, muito bem, o mandato indo muito bem, então já estou realizado em tudo que eu faço. Então não preciso fazer mais alguma coisa por alguma vaidade, por alguma necessidade de ego pessoal. Se houver no partido consenso, se o partido precisa, se o partido quer, se o partido acha importante e mais gente se compõe a isso, claro que o meu nome está sempre disponível. Eu sou soldado, sempre fui, sempre me coloquei dessa forma, fui assim no PDT, estive assim no PTB, durante a campanha do Aidan fui para cima de caminhão, coisa que eu não faço para mim, nunca fiz para mim, não me via subindo num caminhão, pegando um microfone. As minhas reuniões, elas são mais caseiras, elas são mais temáticas, eu gosto muito de estar de casa em casa, conversando com as pessoas, olho no olho, e não me via lá fazendo discurso, lá inflamado, lá a respeito ou a favor de um candidato, ou contrário a outro, e isso tudo eu fiz. Eu não sei de onde eu tirei energia, capacidade, força, e fiz, porque me sinto sempre soldado. Nessa questão eu continuo sendo, dentro do PTB eu continuo sendo, mas é necessário que haja vontade externa, não pode ser só a minha vontade. A minha vontade é de me colocar como uma peça em que o partido possa usar da maneira que for interessante ao partido. Claro que dentro dos moldes aí e do princípio que a lei permita e que seja
mais do que claro aí que a população também deseja isso. Então, o partido entendendo isso, querendo isso, meu nome vai estar sempre à disposição para qualquer coisa dentro do partido. Tá certo, vereador. Muito obrigado por nos atender. Certamente a gente vai se falar outras vezes aqui na RDTV. Obrigado, Clébio. Obrigado a toda a direção do RDTV, a vocês que nos acompanham. Muito obrigado. Temos aí as nossas ferramentas aí digitais, Twitter, Facebook, e-mail. Nosso gabinete na Câmara Municipal é o número 5. A gente pede aí para que vocês nos acompanhem. Essas manifestações, agora dando só uma última pincelada, mostra sim a insatisfação, eu acho que do povo brasileiro com o meio político, e é uma maneira, assim, discordo dos aproveitadores dentro de um movimento desse, que sai saqueando aí, quebrando coisas e tal. Isso não sou a favor, mas a classe política tem que pensar muito. É um recado que está vindo da população para todos nós. E a você que nos assiste aí, que está acompanhando um programa como esse, com tema político, muito obrigado. E acompanhe o seu vereador, o seu deputado, o seu senador. É dessa forma que se faz política e é dessa maneira que a gente consegue políticos melhores. Tem que acompanhar e tem que cobrar. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que outras entrevistas estão à sua disposição em nosso site, repórterdiario.com.br.